Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é António Mendonça Mendes, faz parte do Secretariado Nacional do Partido Socialista, foi Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mais recentemente Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro António Costa. Bem-vindo. O Governo insiste que o projeto do Partido Socialista, que prevê alterações no IRS já este ano, viola a Lei de Travão e que este é o tempo do Presidente da República. Espera que Marcelo Rebelo de Sousa envie o diploma para o Tribunal Constitucional ou que o promulgue desde logo? Bom dia e obrigado pelo convite. Vamos por partes. Quando a Assembleia da República admitiu o projeto de lei do PS, admitiu dizendo que não violava a norma de travão e, portanto, essa é a informação que os serviços da Assembleia da República deram. Segundo tema, foi o Governo que decidiu que este ano deveria haver uma descida adicional de IRS. Foi o Governo que o disse logo no programa do Governo, que havia uma verba disponibilizada, aliás, veio-se a verificar que era mais pequena do que aquela dos 1.500 milhões anunciados, são de 358 milhões de euros, e, portanto, foi o Governo que definiu qual era a redução de receita que queria para 2024, adicional ao que já havia. E foi o Governo também que fez uma campanha baseada na descida dos impostos já. Portanto, eu vejo com alguma surpresa esse tipo de afirmações por parte de membros do Governo, porque, na realidade, aquilo que o PS fez na Assembleia da República foi uma proposta alternativa àquela que o Governo tinha apresentado, dentro da margem, para distribuir de uma forma mais justa. E foi essa a proposta, aliás, que recolheu o consenso dos deputados, desde a Iniciativa Liberal até ao Partido Comunista. Ou seja, aquilo que o PS espera é que não haja quaisquer dúvidas por parte do Presidente da República quando avaliar o diploma, quando lhe chegar às mãos. O PS é um partido responsável e não pressiona o Presidente da República. Portanto, durante a fase que o Presidente da República tem para tomar a sua decisão, o Presidente da República deve fazê-lo, deve dizer que é outra questão que vejo com algum espanto, é a forma como os membros do Governo falam sobre matérias que estão na competência do Presidente da República, do meu ponto de vista, sem um grande sentido institucional. Portanto, aquilo que eu acho que é relevante do ponto de vista político é que o Governo disse que queria baixar os impostos adicionalmente este ano. E, portanto, ficaria surpreendido se o Governo fizesse alguma manobra que impedisse essa baixa de impostos. Como, por exemplo, recorrer ao TC, se o Presidente da República promulgar o diploma? Não, eu não vou falar neste momento daquilo que pode ou não pode acontecer. Vou falar daquilo que já aconteceu. Este Governo entrou dizendo que queria fazer uma baixa adicional de IRS. E por isso o que eu espero é que seja consequente com isso. Se recorrer ao TC, o que é que isso mostra deste Governo, afinal? Todas as ferramentas que existem do ponto de vista constitucional são legítimas e portanto, essa legitimidade... O Governo PS anterior também recorreu, não é? Essa legitimidade nunca está em causa, repare. Portanto, aquilo que o Governo vai fazer dentro das competências que tem, dentro dos instrumentos que tem, não vejo nenhum drama relativamente a essa matéria. Do ponto de vista político, aquilo que registro com muita surpresa é que um Governo que entra a dizer que quer baixar os impostos, na realidade, hesita quando é para baixar esses mesmos impostos. Então, e para si, essa questão da inconstitucionalidade não se põe em qualquer caso? Portanto, não há dúvidas nenhumas sobre isso? Como deputado da Assembleia da República, subscritor de um projeto de lei, quando os serviços da Assembleia da República admitem o projeto de lei e dizem expressamente que não viola a norma de travão, eu confio nos serviços da Assembleia da República. Quando fala em manobras do Governo, está a falar exatamente do quê? Se calhar eu utilizei uma expressão que nem sequer gosto particularmente. O que digo é, eu tenho visto declarações tanto do Primeiro-Ministro no debate quinzenal em resposta ao líder do PS, como numa entrevista do Ministro da Presidência, a falarem da baixa de impostos de uma maneira diferente do que falaram antes. Ou seja, na campanha eleitoral falaram que era preciso baixar os impostos. Na apresentação do programa do Governo, o grande objetivo era baixar já os impostos. Aliás, o Ministro das Finanças chegou mesmo a dizer que iriam adaptar as tabelas de retenção na fonte em julho com efeitos retroativos a janeiro. Portanto, havia toda, do ponto de vista político, uma narrativa de que queriam baixar os impostos já. No momento em que se concretiza essa baixa de impostos, aquilo que eu registro é uma hesitação por parte de todo o Governo. E a que é que atribui isso?
terá que fazer essa questão ao Governo. Agora, há um ponto que eu acho que é muito importante que os portugueses tenham a consciência. E quando eu vou dizer o que vou dizer, não tenho nenhum ressentimento relativamente ao facto do PS ter perdido as eleições e ter passado para a oposição. Isso faz parte da democracia. Eu tenho muitas dúvidas sobre a execuibilidade do programa do Governo. Ou seja, não me parece que a situação orçamental do país, mesmo sendo sólida, que seja suscetível de acomodar todas as promessas que estão no programa de governo. E por isso acho que a execução do programa de governo constitui uma ameaça às contas públicas e dá-me ideia que o governo também já o entendeu e, já o tendo entendido, procura encontrar argumentos para que mais à frente diga que não consegue executar as suas medidas, ou porque a oposição aprovou outras medidas, ou porque naquela narrativa que penso que ninguém acreditará muito, de que as contas públicas afinal não estavam tão bem como se dizia. Com o objetivo de provocar uma crise política. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que, objetivamente, o Governo já deve saber hoje, neste momento o Governo está a trabalhar no plano orçamental de médio prazo com a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia já transmitiu quais são os tetos de despesa e os limites de corte de receita que terá para os próximos anos. E penso que já tem a consciência de que dentro dessas regras de rigor orçamental não caberá a descida muito acentuada de receita que têm previsto e o aumento muito acentuado de despesa. E acho que este fator faz com que, preventivamente, estejam a preparar o país para que, a partir de 22 de setembro, possam dizer que a não execução do programa de governo decorre de um bloqueio da Assembleia da República, ou porque apresentou medidas, ou porque não permitiu outras medidas. E apesar disso, admite que o PS possa apresentar uma nova proposta de alívio fiscal, nomeadamente no IRS? O PS é um partido muito previsível. E o PS tem um programa que apresentou às eleições e nenhuma das propostas que o PS fez até hoje está fora desse programa. E dentro desse programa está não apenas as propostas, mas também está o cenário macroeconómico e a acomodação orçamental dessas mesmas medidas. A descida do IRS não era uma prioridade do PS nas eleições. Porquê? Porque já tinha havido uma descida enorme de IRS pelo anterior governo, portanto, que já está em vigor este ano, 1.300 milhões de euros, e, portanto, quem colocou a descida suplementar de IRS para este ano foi o Governo. E aquilo que o PS fez foi, face a uma proposta do Governo que metade da margem orçamental era distribuída pelos 10% que recebem mais, procurou fazer uma distribuição mais justa dentro da mesma margem. E já disse que vai apresentar uma alternativa ao modelo do Governo para o IRS jovem. O que é que vai mudar? O que é que o PS quer mudar em relação à atual filosofia do IRS jovem, criada também pelo PS, aliás? O PS não disse isso que me está a dizer. Ou seja, aquilo que temos manifestado é reservas naquilo que o Governo quer fazer com esta proposta de IRS jovem. E não vai fazer nada, então? O que é o IRS jovem? O IRS jovem foi criado pelo anterior Governo para estimular os jovens que, acabando as suas qualificações, teriam durante um certo número de anos, portanto 5 anos, uma descida de IRS. Para quê? Para que, sendo os salários de entrada relativamente mais baixos do que a média, é uma forma de aumentar o rendimento líquido disponível dos jovens nos seus primeiros anos de vida, depois de terem obtido qualificações, porque é essa geração que se identifica como estando a sair do país, e, portanto, é uma ajuda e um estímulo. Aquilo que está a ser proposto agora pelo Governo é algo completamente diferente. É uma medida de banda larga, que abrange pessoas durante 17 anos, portanto, entre os 18 e os 35 anos, e que na prática faz com que
cada cidadão entre os 18 e os 35 anos pague 1/3 dos impostos. E esta questão levanta, e esta medida levanta várias questões. Em primeiro lugar, levanta a questão do valor. Aliás, ainda é desta semana o FMI veio dizer exatamente isso, que era um encargo muito significativo, e volto àquilo que disse há pouco, tenho muitas dúvidas de termos comportabilidade orçamental para ter uma medida dessas. Depois tem outro tipo de dúvidas, aliás o FMI levantava a mesma questão sobre da eficácia que essa medida teria na retenção dos jovens. Mas tem problemas de desigualdade enormes, porque na realidade, quando tem cerca de 2/3 dos jovens a receber 1.000 euros, facilmente percebe que é uma medida que custa 1.000 milhões de euros e que não vai beneficiar a esmagadora maioria dos jovens, vai beneficiar aqueles que têm salários muitíssimo mais elevados. Depois tem outro problema, que é o problema da descontinuidade. Repare, um casal que tenha 35 anos e que tenha 1/3 de IRS, quando passa aos 36 anos, de um momento para o outro, passa a pagar mais 2/3 então, de impostos do que pagava antes. E, portanto, é uma medida que retira um valor muito significativo de receita e que o país não tem essa capacidade. É uma medida muito injusta, muito injusta do ponto de vista social, quer em termos relativos dentro do grupo dos jovens, quer na comparação entre um jovem de 35 anos ou um jovem casal de 40 anos. É por isso, com tantos problemas, perguntava-lhe então se o PS não vai fazer qualquer proposta de alteração a esse pacote do governo. Veremos como é que o PS vai posicionar nesse debate, mas eu quero lembrar o seguinte: o papel da oposição é um papel que, em primeiro lugar, para fazer a fiscalização daquilo que é a atividade do governo, e, portanto, chamar a atenção para problemas que considera existirem em determinadas medidas. Em segundo lugar, é também um papel de apresentação de propostas alternativas ou propostas por iniciativa própria. E, em terceiro lugar, é também um papel de aceitar ou recusar propostas que o governo possa fazer. Há propostas que não são corrigíveis. Há propostas que não são corrigíveis. Quer explicar-nos porque é que acha que a partir de 22 de setembro o governo se pode preparar para dizer que não tem condições para continuar com a sua linha e o seu programa eleitoral? A 22 de setembro é quando estarão concluídas as negociações com a Comissão Europeia relativamente à definição dos tetos de despesa e de receita e da margem orçamental para o programa orçamental de médio prazo. E eu acho que a partir dessa altura... também, o Presidente da República tem de novo os seus poderes constitucionais para dissolver o Parlamento. É uma coincidência para este efeito. Quando eu estou a falar do 22 de setembro, é o prazo limite que existe para a entrega do programa orçamental de médio prazo e que é o programa que substitui o programa de estabilidade anterior e que, de certa forma, enquadra os próximos exercícios orçamentais. E eu estou convencido que, nessa altura, vai ficar muito evidente para todos que as várias medidas que estão incluídas no programa do governo não têm possibilidade de serem executadas num quadro orçamental de estabilidade e de rigor orçamental. E vertidas no Orçamento do Estado. Elas têm sempre que ser vertidas no Orçamento de Estado. Mas nós temos de ter aqui alguma cautela na forma como veremos a distribuição da despesa e do corte de receita ao longo dos próximos anos. O Governo tem dito coisas diferentes em momentos diferentes. Eu recordo no programa de estabilidade, quando perguntei ao Ministro das Finanças precisamente sobre o quadro da comportabilidade orçamental das medidas, o Ministro das Finanças afirmou que para 2024 as únicas duas medidas que estavam com expressão orçamental que estavam vertidas no programa tinha a ver com o IRS, que agora hesitam em querer baixar, e com os professores, que todas as outras tinham um efeito orçamental para lá de 2024. E isso já não é assim desde que o Governo iniciou aquela estratégia de apresentar alguns pacotes de medidas, e já lá vamos se entenderem, e tomou outro tipo de decisões. Portanto, eu, sinceramente, estou muito expectante para ver como é que o Governo vai fazer o escalonamento plurianual
das várias despesas e adicionais e cortes de receitas que tem, mas quero sublinhar o seguinte, parece-me que o caminho que está a ser tomado é um caminho que vai conduzir inevitavelmente a desequilíbrios orçamentais de médio prazo e isso é muitíssimo negativo para as famílias, para as empresas e para o país de maneira geral. E nessa altura, em finais de setembro, estaremos também a um mês da votação do Orçamento de Estado na Generalidade. A partir do resultado das europeias, o PS ganhou, não por uma margem muito grande, mas ganhou, a possibilidade do PS viabilizar o Orçamento do Estado é maior ou menor? Sabe que eu compreendo a sua questão, mas eu vou colocar essa questão noutros termos. Não me parece que nesta fase seja a fase em que devem pedir aos partidos de opinião, aos partidos de oposição, qual é o seu posicionamento relativamente a um documento que, aliás, desconhecem. O Orçamento de Estado é uma proposta do Governo. E é o Governo que tem a iniciativa e que deve liderar esse processo orçamental. E liderar o processo orçamental num quadro em que tem um Parlamento com tem um pequeno apoio parlamentar, o Governo tem que fazer um esforço, e um esforço que seja visível para poder aprovar esse orçamento. E por isso eu acho que há duas questões que se colocam e que devem ser colocadas ao Governo, desde já, relativamente à forma como entende que deve liderar o processo orçamental. A primeira é, em que momento vai iniciar o processo de negociação orçamental? Se é antes de aprovar em Conselho de Ministros a proposta de lei e enviar para a Assembleia da República ou apenas depois em sede da Assembleia da República? Presumo que o PS entenda que seja antes. Essa é a primeira questão. A segunda questão é tentar perceber, é o Governo dizer com quem pretende encetar o processo negocial do orçamento, se com todos os partidos ou preferencialmente com um ou mais do que um partido. E quero também deixar isto, também desdramatizar o tema, qualquer das decisões que o Governo tome é legítima. O Governo pode dizer, eu quero negociar apenas depois de apresentar a proposta de lei. E pode dizer, eu quero negociar com o partido A, não quero negociar com o partido B, ou quero negociar com todos. Então, todas as opções são legítimas. Agora, o que me parece... Seria um bom sinal, o que está a dizer, ou pelo menos deduzo das suas palavras, que seria um bom sinal da parte do Governo que esse diálogo começasse antes mesmo da aprovação em Conselho de Ministros. Eu não me estou a substituir ao Governo, estou a dizer aquilo que me parece que, do ponto de vista de que ao Governo devem ser colocadas estas duas questões. Do meu ponto de vista, mais do que eu vejo muito colocar ao PS a questão sobre qual é o seu posicionamento para o Orçamento de Estado, mas ainda não vi ninguém perguntar ao Governo quando é que o Governo pretende começar a negociar o processo orçamental e com quem pretende fazer essa negociação do processo orçamental. E volto a sublinhar, é legítimo qualquer das opções que o Governo tenha. Eu acho que o Governo, mais do que estar a antecipar, e aliás, voltando a declarações de membros do Governo, ainda há poucos dias ouvi uma entrevista do Ministro da Presidência em que colocava todo o ónus naquilo que é a aprovação do Orçamento de Estado por parte dos partidos da oposição, mas em nenhum momento assumir aquilo que é a sua responsabilidade, que é dizer, nós estamos neste momento a fazer e a desenhar o programa de médio prazo orçamental com a Comissão Europeia, e em que momento é que nós pretenderemos abrir esse processo negocial, porque é muito vago aquilo que o Governo tem vindo a dizer e tem sempre apoiado nessa muleta, permitam-me a expressão, que é dizer desde o início, nós dissemos que vamos falar sempre com todos os partidos para aprovar qualquer proposta. E em que é que isto redunda? Redunda, ninguém se responsabiliza verdadeiramente por essas conversações, e o Governo não mostra um efetivo empenhamento nessas mesmas negociações. Repare, negociar não é fazer simulacros de audição da oposição, porque as reuniões que nós temos visto, que têm sido promovidas aqui ou ali, são reuniões muito genéricas, em que o Governo em nada se compromete, muito menos com uma metodologia de trabalho com os partidos na Assembleia da República e que mais tarde confronta os vários partidos com as suas próprias propostas sem ter havido nenhuma negociação.
Portanto, Sim, isto uma verdadeiramente uma negociação é negociação. muito difícil para o Partido Socialista, quer dizer, se quer avaliar se pode ou não viabilizar o diploma mais à frente. Para, aquilo que, mais do que falar do Orçamento de Estado, é falar do ponto de vista da forma e do comportamento político. Eu acho que se o Governo pretende aprovar o Orçamento de Estado, tem que se esforçar para fazer essa E o negociação do PS, Orçamento de como Estado. Para o principal partido da oposição, gostava de ter uma relação preferencial. Não é uma questão de gostar. Vamos ver. A relação preferencial que o PS teve entre 2015 e 2019 foi com os partidos à sua esquerda e assumiu. E por isso, quando conduzia os processos de negociação orçamental, era com os partidos à sua esquerda. E antes de apresentar a proposta ao Parlamento, já tinha feito todo o enquadramento desse processo negocial, que naturalmente depois se estendia para além da entrada da proposta no orçamento, mas definia claramente com quem queria viabilizar o Orçamento de Estado. Porque eu tenho parecido que o Governo tem assumido a aprovação pela Assembleia da República do Orçamento de Estado como um processo meramente formal, quando não é. A aprovação pela Assembleia da República do Orçamento de Estado não é um processo de carimbo da Assembleia da República das decisões do Governo. A aprovação do Orçamento de Estado é um ato político e não é indiferente a estratégia económica e orçamental do país, opções que se façam, por exemplo, em matéria de impostos, em que as opções do Governo estão muito mais próximas daquilo que é o programa dos partidos à direita do que nos partidos à esquerda. E por isso, o Governo tem que ter uma grande ponderação sobre qual é o sentido que tem o seu Orçamento de Estado que quer apresentar e, a partir daí, perceber quais são os grupos políticos que podem viabilizar essa estratégia, porque essa estratégia não é indiferente, não é neutral. E eu acho que isso deve ser também assumido por todos com a naturalidade democrática. Não podem pedir a partidos, seja de esquerda ou de direita, que aprovem documentos ou propostas que vão contra aquilo que são os princípios mais básicos que defendem. Uhum. Na campanha para as europeias, o presidente do PS aconselhou alguma paciência ao partido, como que afastando essa ideia das eleições antecipadas, há uma série de votos, entretanto, também até no PSD, a afastar essa questão das eleições antecipadas e no próprio PS. A questão é, o PS vai de facto ter essa paciência ou há ou não vantagem de haver uma crise política no outono? O PS não mudou a sua posição tradicional e a sua posição tradicional é de que os mandatos são para cumprir e, portanto, a legislatura deve ser cumprida. E é nesse cenário de normalidade que nós devemos atuar. E, portanto, o PS perdeu as eleições legislativas por pouco, é certo, mas perdeu, e por isso tem agora 4 anos de oposição e é nesse período que deve trabalhar. Eu acho que os portugueses não esperam do PS que seja um fator de instabilidade política e por isso nós assumimos com o mesmo empenho a nossa tarefa na oposição, como assumimos no Governo, e temos muitos desafios nos próximos anos, PS desde as olhar presidenciais até às autárquicas, já tivemos agora as europeias, temos todo, como o secretário-geral do PS disse, temos agora um processo de Estados Gerais para podermos relançar aquilo que são as bases do programa para o país. Por isso é normal que os partidos possam trabalhar, quer estejam no governo, quer estejam na oposição. Mas dizer que não será um fator de instabilidade política, então isso é dizer que não irá provocar a queda do governo com um chumbo do orçamento. Vamos por partes, porque a sua questão tem várias partes. É essa a conclusão, não? Sobre o orçamento, nós não podemos perguntar aos partidos que desconhecem em absoluto qual é a proposta orçamental, qual é o seu
sentido de voto. Isso não é justo, do meu ponto de vista. Acho que não é razoável se darem a fazer. Acho que nesta fase, volto a repetir, nesta fase do processo negocial, as questões têm que ser colocadas ao Governo sobre quando e como quer explotar o processo negocial do orçamento. No que diz respeito à queda do Governo, ela, nos termos da Constituição, decorre ou do chumbo de uma moção de confiança ou da aprovação de uma moção de censura. São estes os instrumentos Portanto, o PS não usará o argumento de o Presidente da República teve uma atitude com o PS, não na anterior legislatura, mas na outra antes, na penúltima, em que não havendo orçamento dissolveu. Portanto, o PS não vai usar esse argumento se por acaso o orçamento não passar. Sabe que eu, pelo menos, falo por mim, já estou habituado a que não há uma doutrina fixa daquilo que é o comportamento do Sr. Presidente da República e por isso já nada me surpreende relativamente a qualquer decisão que o Presidente da República possa tomar, que seja ou não incoerente relativamente a posições anteriores, porque acho que já todo o país está muito habituado à inconstância do Sr. Presidente da República e, portanto, não é previsível qual é que será a doutrina que o Presidente da República adotará nas várias circunstâncias. Diria que temos que aguardar. Está a bolina, quer dizer, isto vai um pouco à bolina. Eu concordo com a sua frase. Aquilo que também está a dizer nas entrelinhas é uma A bolina pergunta... do Sr. Presidente da República. Não sobre o Presidente da República, mas em relação a um eventual chumbo do Orçamento do Estado, não quer dizer que isso leve a uma crise política. Também é verdade isto? O que lhe estou a dizer é a admissão do Governo decorre nos termos constitucionais ou do chumbo de uma moção de confiança ou da aprovação de uma moção de censura. São estes, do ponto de vista Podemos ter constitucional. um segundo orçamento, por exemplo, ou viver em duodécimos. Não é positivo para o país viver em duodécimos. Não me parece que seja positivo. Pode acontecer, não me parece que seja positivo. Então, a solução é um segundo orçamento. E acho que não tem nada a ver com PRR, porque eu ouço muito dizer que a aprovação do orçamento é fundamental para a execução do PRR. Os autarcas do PS também vão dizendo isso, não é? Não, a execução do PRR não depende do orçamento de Estado, até porque é em grande medida Vão dependendo da estabilidade. financiado a 100%. E, portanto, agora, separando as coisas, eu não estou a minimizar a importância de ter um instrumento como o orçamento, porque ter um orçamento é também um sinal de credibilidade e de estabilidade do país. É muito importante que nos mercados financeiros, onde nós financiamos as famílias e as empresas, que haja uma segurança relativamente àquilo que é a trajetória do país. E, portanto, um país que não consegue aprovar o seu orçamento terá seguramente problemas a curto e médio prazo do seu financiamento, aumentando os custos de financiamento das famílias e das empresas. Portanto, eu não acho que o país deva viver com tranquilidade com a possibilidade de não ter um orçamento de Estado aprovado. Volto a dizer que a maior responsabilidade... aprovar um orçamento é tão importante que implica, pela parte do Governo, um esforço adicional para fazer passar esse mesmo orçamento. E acho que o Governo tem que tomar a decisão sobre quando é que quer começar a negociar o orçamento e com quem pretende negociar o orçamento. Porque, volto a dizer, a resposta a estas questões tem consequências do ponto de vista daquilo que é a maior ou menor facilidade de aprovar esse instrumento. E o Presidente da República pode ser aqui um motor de pressão para o Partido Socialista, enfim, chegar-se... Não, a minha resposta é taxativa, não. Eu acho que o Presidente da República, pelo seu mandato e pela forma como tem gerido os últimos anos de mandato, e digo isto não é com uma satisfação particular, acho que não tem sido um fator de estabilidade no país e acho que os portugueses, de uma maneira geral, não lhe reconhecem essa mesma estabilidade e por isso aquilo que
que esperam é que haja responsabilidade por parte de todos os partidos e por parte da Assembleia da República de uma maneira geral. Não me parece que o Presidente da República tenha aqui um grande acrescento. Esta direção do PS com Pedro Nuno Santos, as relações esfriaram com a Presidência da República com este Presidente? Não parece, aliás, acho que não parece, nem com esta nem com a anterior, e aliás o atual Secretário-Geral do PS tem sido sempre muito claro relativamente a manter uma boa relação institucional com a Presidência da República. E vamos cá ver uma coisa, o adversário político do PS não é o Presidente da República, o adversário político do PS é a família política a que pertence o Presidente da República, que é o atual Governo, e portanto, do ponto de vista institucional, nunca houve problema na relação com a Presidência da República, e estas minhas considerações são considerações do ponto de vista objetivo sobre a forma como o Presidente da República se tem vindo a posicionar no espaço político português, que o tornou um fator de instabilidade e não um fator de estabilidade, e por isso aquilo que me parece é que a banalização da palavra retira depois poder à magistratura de influência. Repare, eu fiquei muito surpreendido do Presidente da República, ainda consegui ficar surpreendido, repare. O Presidente da República ter dito a determinada altura que não ia falar muito sobre a vida política porque estávamos a começar a campanha eleitoral às europeias. E depois falou 2 ou 3 vezes sobre a aprovação do Orçamento de Estado. Ou seja, pronto, é exatamente fazer o contrário daquilo e que diz. E é exatamente por isso que o peso da sua palavra é menor quando ele efetivamente tem que funcionar. Não só para a opinião pública, mas para o próprio Partido Socialista, o peso dessa palavra. Eu estou a falar da opinião pública de uma maneira geral. Do ponto de vista do PS, nós não temos nenhum problema na relação institucional com o Presidente da República. E volto a dizer, o nosso adversário político não é o Presidente da República, o nosso adversário político é a família política à qual o Presidente da República pertence. E essa... vou reformular. Como é que tem visto a relação do Presidente da República com a sua própria família política? Não vejo neste momento nenhum facto a assinalar. Acho que tem sido uma relação institucional correta, parece-me. Mas eu não estou no governo, portanto não sei efetivamente. Há pouco estava a falar sobre os pacotes de medidas, não é? que o governo tem ido apresentando com alguma intensidade. Essa intensidade também faz com que haja uma ideia de que o PS paralisou. Afinal, o Pedro Nuno Santos anunciou aquelas 5 medidas no debate do programa de governo, que estão, enfim, praticamente aprovadas. Então, e agora? Segue-se o quê? Qual é que é o próximo passo do PS? Claro, eu não fico excessivamente impressionado com a apresentação desses pacotes por parte do Governo. O Governo está a fazer aquilo que é clássico do ponto de vista daquilo que é a comunicação, que é procurar, numa cadência relativamente regular, fazer a apresentação de pacotes. Mais do que regular, o PS queixou-se que era uma avalanche. Não me parece que tenha havido nenhuma queixa sobre essa matéria. Agora, há uma diferença entre anunciar e fazer. É que uma coisa é anunciar, outra coisa é fazer. E aquilo que verificamos, por exemplo, ao nível da concretização legislativa daquilo que é anunciado, é que praticamente nada está concretizado. E, portanto, acho que há muitos anúncios e pouca execução. Mas haverá seguramente um tempo em que o Governo vai ter que começar a prestar contas pelos anúncios que faz e, portanto, pela execução que faz ou que deixa de fazer. Neste momento, aquilo que temos é anúncios muitas vezes de medidas que já estão em curso e, portanto, e que até vêm do passado, outras vezes a introdução de questões que estão no programa de governo, como seria natural, mas a sua concretização, os seus resultados, veremos agora com o tempo. Nomeadamente em relação às forças de segurança, faz parte desse lote de anúncios que não têm consequência. Esse é um bom exemplo. É um bom exemplo entre a facilidade com que é anunciar e a dificuldade que é governar. Não tenho a menor dúvida que as negociações com as forças de segurança são seguramente negociações muito, muito difíceis. Não tenho nenhuma dúvida sobre essa matéria. Aquilo que posso constatar
é que essas negociações não chegaram a bom porto, ou ainda não chegaram a bom porto, e devo dizer que a declaração do Primeiro-Ministro que fez nas jornadas parlamentares do PSD Nem e mais os um termos cêntimo, não é? em que o fez, não me parece que abonem muito para que o Governo possa estar numa posição negocial para poder fechar o acordo, mas espero sinceramente que possa chegar a um acordo, que seja um acordo que não coloque em causa o equilíbrio das nossas contas. Porquê é que eu insisto tanto com esta parte do equilíbrio das contas? Repara, não há nenhum problema relativamente a chegar a acordo com os professores. O problema não é esse. O problema é, quando eu chego a acordo com os professores, todos os outros funcionários públicos que estão em igual circunstância não podem ter um tratamento relativo diferente. E, portanto, é para isso que não há dinheiro. Quando se resolve os problemas das forças de segurança, não se pode estar a abrir problemas ao lado. E, portanto, mas voltando, aquilo que eu consigo constatar é que o Governo tem tido uma incapacidade de chegar a acordo com as forças de segurança num dossiê que é extremamente complexo. O dossiê dos professores, do ponto de vista negocial, era menos complexo. Mas o PS também prometeu resolver a questão dos professores tal e qual como ela foi resolvida, e também dizia no seu programa eleitoral que queria fazer a equiparação deste subsídio entre as forças de segurança. Portanto, afinal, das contas certas que o PS diz ter deixado, há ou não há dinheiro para estas coisas todas, afinal? Aquilo que me preocupa é que, quando se toma uma decisão relativamente a um grupo profissional, que essa decisão tem seguramente um efeito contágio para os restantes grupos profissionais. E, portanto, a questão não está em resolver um problema pontualmente, é não criar com a resolução desse problema novos problemas mais à frente. E, portanto, a questão dos professores era uma questão que estava muito identificada por todos os partidos e em todos os programas eleitorais havia várias fórmulas de concretização e, por isso, sem desmerecimento, evidentemente, com o trabalho que seguramente que o Governo fez, mas não me parece que fosse a questão mais complexa para se poder chegar a bom porto. Já a questão das forças de segurança é muitíssimo mais complicada. Não tem só a ver com o valor, mas tem a ver com a natureza do suplemento, com a natureza das funções, com o que é que efetivamente se está a compensar. Eu sempre fui muito mais favorável desse ponto de vista, a que se valorizassem os salários das forças de segurança do que propriamente de centrar a discussão naquilo que são os suplementos, porque a quantidade de suplementos que as forças de segurança têm é exatamente para colmatar o facto de, na tabela salarial, a tabela salarial ser relativamente baixa. E, portanto, nós temos, objetivamente, um problema relativamente aos salários das forças de segurança. Agora, aquilo que eu constato é que o Governo não tem tido a capacidade de encontrar soluções e parece-me que a intervenção que o Primeiro-Ministro teve recente é uma intervenção para atear fogo a uma negociação que já por si é muito delicada, e isso preocupa-me, porque a capacidade de chegar a entendimentos, quer no Parlamento, quer com as várias forças sociais, não tem sido demonstrada pelo Governo. E pode servir um bocadinho de gasolina na fogueira, naquele apelo, ou quase apelo a um cerco ao Parlamento que o Chega fez para esta quinta-feira. Eu acho isso inadmissível. Luís Montenegro veio pôr realmente gasolina na fogueira? Eu acho isso inadmissível. Acho que e tenho a certeza que as forças de segurança não são instrumentalizadas por qualquer partido político. E, portanto, as forças de segurança desempenham um papel muito importante no Estado de Direito democrático, têm uma função portanto, são as primeiras a respeitar o Estado, a ter que respeitar o Estado de Direito, porque são as forças de segurança que garantem o cumprimento do Estado de Direito. E, portanto, as forças de segurança devem dentro dos meios legais, reagir, protestar, mas esse incitamento por parte de partidos políticos parece-me totalmente desajustado, e tenho a certeza
confio nas forças de segurança do meu país, que as forças de segurança não responderão e não respondem a esses apelos. Não teremos tentativas de subida da escadaria. Não são instrumentalizáveis. E como é que o PS vai votar nesta quinta-feira as propostas do Chega para as forças de segurança, nomeadamente a do aumento faseado do suplemento? Nós teremos a oportunidade de fazer a votação, mas há iniciativas de diferente natureza, umas de natureza legislativa, outras de projetos de resolução, são umas sobre gratificações, sim, por isso outras é que eu estou a perguntar exatamente sobre questões mais complicadas. Veremos o sentido do voto do PS. Agora, o que é relevante aí é que o secretário-geral do PS deu toda a margem ao Primeiro-Ministro desde o início para que o Primeiro-Ministro fizesse as negociações com os vários grupos profissionais onde havia sintonia de que deveriam ser esses problemas resolvidos e toda a abertura do PS para viabilizar os instrumentos que no Parlamento fossem necessários para assegurar o sucesso desta negociação. Portanto, neste momento, a bola está do lado do Governo e é o Governo que deve gerir esse processo negocial. Vamos avançar. Já falou há bocado dos Estados Gerais do Partido Socialista, que vão começar em breve. Por exemplo, Pedro Nuno Santos já anunciou isso na noite eleitoral das europeias. Pergunta é, isto vai ser exatamente o quê? Vai ser um reposicionamento do partido? Vai ser uma tentativa de reconquista de um eleitorado do centro, dos jovens? Vai ser o quê exatamente? Qual é o objetivo? Não antecipando em concreto a iniciativa, gostava de contextualizar. É muito importante que um partido como o PS esteja permanentemente em renovação dos seus quadros e permanentemente em renovação da sua proposta política. Nós tivemos muitos anos agora no governo, seguidos, quase 9 anos no governo, executámos toda uma estratégia que fizemos com a agenda para a década e, portanto, que funcionou quase a década inteira. É normal que nesta fase o PS possa fazer um balanço do estado do país e possa fazer uma prospecção daquilo que, o exercício prospectivo daquilo que deve ser o país a médio prazo e que o partido esteja permanentemente preparado para poder assumir as responsabilidades que os portugueses decidirem atribuir. Gostava de insistir nesta pergunta sobre a tentativa de reconquista do eleitorado do centro. É um objetivo do PS? Eu acho que deve ser. Eu acho que o PS não tem só a ver com o eleitorado do centro. O PS tem um núcleo eleitoral bastante forte. Mas que está a perder, por exemplo, para os jovens, claro, não é? Eu ia lhe dar exatamente o exemplo dos jovens. E acho que isso deve fazer refletir o PS nessa matéria. Eu acho que hoje nós temos um problema de comunicação com os mais jovens que não tem a ver necessariamente com a aplicação das plataformas, com a utilização de plataformas de comunicação. Eu acho que é mais profundo do que isso. Hoje os jovens, ou esta geração, e é normal, têm uma percepção e assumem determinados pressupostos em função de uma experiência que não vivenciaram, isto é. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo, que é todas as gerações têm os seus problemas. Eu lembro que a geração do meu pai tinha um problema que a minha geração, felizmente, não teve. A geração do meu pai tinha um problema de, se não fossem para a faculdade, iam para a guerra colonial. Quando acabavam a faculdade, iam para a guerra colonial. E era um problema. A minha geração teve problemas distintos, nomeadamente da democratização do acesso ao ensino superior, que é algo que hoje está conquistado. A geração atual é uma geração que tem problemas diferentes da minha geração, mas que não tem uma percepção sobre como é que era este país há muito poucos anos atrás, onde o Estado Social era objetivamente fraco, onde as desigualdades eram muito, muito elevadas. Nós hoje temos finalmente 50% dos jovens com 20 anos que frequentam o ensino superior. Isso não acontecia há 10 anos atrás. E, portanto, a forma como o PS tem que ser capaz de transmitir aos jovens o valor de um Estado Social forte e da vida em sociedade é uma tarefa mais difícil,
porque esta geração, felizmente, não viveu a privação que gerações É anteriores. menos ideológico, não é? Eu não Também. sei se é necessariamente menos ideológico, não sei se é necessariamente menos ideológico, porque aquilo que eu tenho a percepção é que os jovens são bastante informados. E também se movem por causas que são causas coletivas, como por exemplo na questão do clima, aí é muito evidente. Agora, do ponto de vista daquilo que é a existência de uma rede forte de serviços públicos, é algo que lhes foi dado como adquirido. Repare, os avós deles já não lhes dizem que na altura deles, quando tinham filhos, não tinham médicos, e a maior parte deles não viam um médico durante toda a gravidez. Portanto, é normal que tenham menos a percepção da importância que foi fazer a rede de maternidades que temos, mesmo com todos os problemas que existem. Portanto, eu acho que há um grande desafio que o PS tem de procurar comunicar com estes jovens que estão mais disponíveis para ouvir soluções fáceis que os partidos populistas lhes vendem, ou mesmo partidos com uma iniciativa liberal que tem uma visão mais simplista da vida pública, mas só que a vida é muito mais difícil do que aquilo e do que a forma como nos apresentam esses partidos, e por isso é que as soluções são muitas vezes complexas. Agora, não estou a dizer com isto que o problema é dos jovens, pelo contrário, há uma forma, do meu ponto de vista, tem que existir, do PS de conseguir comunicar a importância destes valores de vida em sociedade para os mais jovens. E o rótulo que Pedro Nuno Santos tem de um líder esquerdista afugenta essa Acho que é eleitorado? injusto. Acho que esse rótulo é injusto. Acho que esse rótulo é injusto. É uma caricatura que querem fazer ao secretário-geral do PS e que não corresponde àquilo que é a sua atuação como membro do governo e o seu pensamento político. O secretário-geral do PS é alguém que está preparado, que tem uma grande experiência política e que está a construir o projeto político alternativo para o PS voltar ao governo. Eu acho que essa coisa de estar sempre, de sempre pessoalizar e caricaturar, acho que não é de todo salutar. Nós já tivemos um primeiro-ministro, que foi o Dr. Durão Barroso, que nos seus tempos do MRPP, tenho a certeza que teve atitudes muitíssimo mais radicais do que aquelas que quereriam imputar ao Pedro Nuno Santos. Por falar em esquerda, o LIVRE há poucos dias veio apelar a um entendimento e dizendo que era uma grande coligação de esquerda para as autárquicas. Vê isso como algo que acrescenta ao PS ou sente que há ali um partido a querer colar-se ao PS? Quando o PS entender e se entender que deve promover uma convergência à esquerda, o PS liderará esse processo e tomará a iniciativa. Não me parece que essas iniciativas possam acrescentar àquilo que é o objetivo comum da esquerda de ter projetos, de poder ter projetos comuns. Portanto, quando o PS entender e se entender que deve haver convergências, tomará a iniciativa. Mas está a falar sobre as autárquicas em concreto ou em geral? É porque depois das legislativas o PS também houve o apelo do Bloco para algo, para uma convergência de esquerda e nessa altura o PS reuniu com o Bloco de Esquerda. O PS reúne com todos os partidos que lhe pedem reuniões, era o que mais faltava que não acontecesse. Mas ainda não disse nada ao LIVRE. E o PS tem uma boa relação com os partidos à sua esquerda, melhor do que seguramente com os partidos à direita, porque tem maior afinidade. Portanto, uma coisa são reuniões, outra coisa são eventuais convergências eleitorais cuja tradição não existe, mas cuja tradição não existe do ponto de vista eleitoral, mas que não vejo nenhum drama a que possam existir, mas volto a dizer, a existir, não tenho dúvidas que é o PS que tomará a iniciativa e que liderará esse processo. Mas tendo em conta que os partidos que compuseram a geringonça, os partidos mais pequenos, nomeadamente o Bloco e o PCP e o PEV, tiveram ali uma espécie de abraço de urso, ainda se sente o efeito de geringonça no sentido negativo? Acho que todos os partidos que estiveram na solução política em 2015 e 2019 não hesitam
a reconhecer que, do ponto de vista da percepção do país, que foi um governo bom. Acho que todos têm essa consciência e, por isso, aquilo que encontro em todos os partidos é a valorização dessa experiência, como, aliás, vejo nos cidadãos de uma maneira geral. Mas responder a um partido como o LIVRE para se sentar à mesa e falar, por exemplo, sobre autárquicas, isso era dar um sinal ao eleitorado de que o PS quer estar à esquerda e que anularia aquele objetivo de chegar-se mais ao eleitorado do centro. Estou a ler bem ou não? Eu percebo a sua questão, Sim. mais uma vez, e não respondendo diretamente à sua última parte da questão, mas respondendo à questão, o PS não tem nenhum drama relativamente ao seu posicionamento ideológico, nenhum. Não, o PS não tem esse tema. Portanto, o PS é um partido de centro-esquerda e é um partido que consegue abarcar, do ponto de vista eleitoral, o eleitorado quer mais à esquerda, quer eleitorado ao centro. É assim desde Mário Soares, continuará a ser assim. Do ponto de vista daquilo que é o posicionamento em cada ato eleitoral do PS, designadamente a existência ou não de coligações, elas decorrem sempre da reflexão que o PS possa fazer, e se o PS chegar à conclusão, é seguramente ao PS que caberá tomar a iniciativa e liderar essa mesma iniciativa. Gostava de saber a sua opinião sobre as vantagens ou não de uma coligação autárquica à esquerda em Lisboa, por exemplo. Não me vai levar a mal se eu reservar a minha opinião para os órgãos do partido a que pertence, designadamente ao Secretariado Nacional, e aí, se essa questão se colocar, darei a minha opinião. Não me leva a mal não o fazer publicamente. Deixe-me só rematar com uma questão, desta vez... Mas posso dizer-lhe uma coisa. Acho que a experiência de 1989 que o Dr. Jorge Sampaio inaugurou foi uma experiência que eu também partilho que tenha sido uma experiência de sucesso. E para repetir... Foi uma experiência de sucesso. Estava a dizer, deixa-me rematar com uma questão nacional. Na prática, o PSD e Luís Montenegro têm usado contra o PS aquilo que o PS também chegou a usar contra o Chega, contra o PSD, de colar o PSD, agora cola o PS ao Chega, tal e qual como o PS colou o PSD. Na prática, Luís Montenegro tem conseguido manter esse não é não e é o PS que está agora a provar do seu próprio veneno. Como é que os socialistas conseguem contrariar isso e descolar dessa imagem do Chega? Sabe, eu acho que é quase um atentado à inteligência dos portugueses aquilo que o Primeiro-Ministro ou o líder do PSD, eu nunca sei muito bem em que alturas, em que vestes está a tomar a fazer essas afirmações. Acho que é um atentado à inteligência dos portugueses que o líder do PSD venha dizer que o PS e o Chega têm qualquer tipo de entendimento. Acho que ninguém dá qualquer credibilidade a uma afirmação dessa. Acho que nem o próprio. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi António Mendonça Mendes. Ele faz parte do Secretariado Nacional do PS, o órgão de direção restrito de Pedro Nuno Santos. Foi também Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, ainda recentemente, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro António Costa. Tivemos a ajuda na gravação áudio de Rui Glória, a gravação vídeo de Beatriz Pereira e comigo, Susana Medeiros Martins, esteve a jornalista do Público, Maria Lopes. Regressamos na próxima semana.